Olá, você amante do futebol da capital. Começa mais um podcast do Clássico em Debate, sendo gravado dia 31 de maio, com as informações que aconteceram aí na última semana, desde o nosso último programa. Hoje na nossa mesa temos Renan Schlickmann, Lucas Fagundes, Henrique Santos e nosso convidado especial, Eduardo Fernandes. Começando o você, Eduardo. Muito bem-vindo ao Clássico em Debate. Opa! E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo certo com a rapaziada que está acompanhando a gente no Clássico em Debate? Acompanhei alguns episódios, alguns trechos e achei muito bacana a ideia de vocês para a gente fomentar cada vez mais o nosso clássico. Precisava, assim, a nível de redes sociais, a nível internet, porque a gente não tem que ficar dependente somente das mídias tradicionais, de tudo que já vem acontecendo faz muito tempo. Foi muito legal essa iniciativa de vocês, de ter um programa, um podcast voltado ao nosso clássico, um clássico que mexe com todo mundo desde o momento que a pessoa acorda até o momento que vai dormir e se estende por outros dias, e a gente tem que falar cada vez mais do nosso Figueirense e também do nosso Avaí. Fico à disposição dos amigos conversar sobre o nosso futebol e sobre todos os assuntos que vocês quiserem. Ô Eduardo, para quem não te conhece, no meio aqui do esporte aqui da capital, quem é Eduardo Fernandes? Eduardo Fernandes é um é, apaixonado por futebol, um apaixonado por jornalismo, que não largou o jornalismo ainda justamente porque é apaixonado, porque o nosso mercado está cada vez mais difícil. Eu trabalho hoje para a Rádio Super Condá, com a equipe Nota 10, na rádio lá na cidade de Chapecó. Ano passado trabalhei lá também, nesse ano trabalho de um formato diferente, não cubro o dia a dia, cubro os jogos, cubro o pós-jogos, mas acabo ficando longe, distante um pouco do dia a dia. É claro que durante o Campeonato Brasileiro, se isso ocorrer ainda esse ano, né, do jeito que a gente está, a gente nunca sabe de nada, mas vou acompanhar a Chapecoense provavelmente um pouco mais de perto. Mas trabalhei desde os 19 anos de idade aqui na imprensa da capital, trabalhei na Rádio Guarujá, primeiramente como estagiário, depois fui efetivado na época da Rádio Guarujá SBT, fui para a Rádio CBN Diário, fiquei praticamente 3 anos por lá e voltei para a Rádio Guarujá e fiquei praticamente durante 5 anos sendo setorista de Avaí e também de Figueirense. Já fiz diversos jogos, cobri jogo de seleção brasileira, cobri jogos internacionais. Acho ainda que tenho muito para aprender, muito para cobrir também. E sou um cara totalmente pés no chão, totalmente amigo das pessoas que são do bem. É um cara que é apaixonado pela cidade que mora, pela cidade de Florianópolis, que gosta muito da segunda cidade que abraçou ele, que é a cidade de Chapecó, uma cidade bastante interessante para quem quer viver. E esse sou eu, sou um homem de 29 anos, pai de um maravilhoso menino de 2 anos e 3 meses, o Bruno Henrique, e que quer cada vez mais experimentar novas experiências, né? Não só no rádio, mas enfim, todo o jornalismo. Muito bom. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Edu. Teremos aí Obrigado. um ótimo bate-papo pela frente. Pessoal, Avaí e Figueirense estão liberados para treino, né? Depois da liberação aqui do prefeito da capital. O Avaí já tinha sido liberado por conta de treinar ali na Palhoça. Queria a palavrinha de vocês, começando ali com o Henrique Santos. Henrique, com os dois times treinando, a gente pode começar a deslumbrar um retorno cada vez mais perto de um catarinense, né? Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. Um grande abraço ao nosso amigo Eduardo Fernandes. A gente agora já acontece, né? Estavam acontecendo, tanto o Figueirense e a Avaí estavam treinando na Palhoça. O Figueirense tem o seu CT lá e provavelmente, eu acho até o mais interessante estar treinando na Palhoça, até porque muitos jogadores moram aqui na Pedra Branca. E agora tem essa liberação do prefeito Jean Loureiro. Já tem outras liberações aí em outras cidades. Dizem aí que o governador vai publicar um decreto agora a partir de amanhã, desta segunda-feira, no caso, regulamentando mais uma outra situação, como transporte, eventos, enfim.
e a gente começa a ver aquela luz no fim do túnel de que o campeonato volte. E pelo que está sendo dito aí, é muito possível que volte no mês de julho, mas ainda mais possível também volte agora no mês de junho, agora com os treinamentos, só que os treinamentos têm várias regras, né? Tem que manter a distância de jogador de 20 metros, tal. Não é aquele treinamento normal que a gente está acostumado, que os jogadores estão acostumados, enfim. É um treinamento mais para manter a forma física, como a gente já vem falando aqui nos outros programas, que há uma diferença entre tu treinar em casa, treinar numa academia, ou então treinar com a carga necessária, com os movimentos específicos para um atleta. Então, acho que agora começa essa questão de pelo menos voltar ao dia a dia ali, voltar com a bola. No caso do Avaí, até como fica mais longe da Palhoça, enfim. Mas é pelo menos um alento. A gente tem as notícias também dos clubes fazendo primeiro os testes para o coronavírus e foram, se eu não me engano, foram 9 casos, sendo 5 de atletas, 4 do Avaí e um do Brusque, se eu não me engano é isso, mais meia dúzia de funcionários, enfim, dos clubes, e ao mesmo tempo aí que a população vai afrouxando, que a gente vai vendo a curva aumentando, eu acho que o brasileiro, como a gente diz, ligou o dane-se, para não dizer outra coisa, e aí Talvez morrer, já algumas morreu semanas, né, e... Henrique? morreu e vamos lá, antes eles do que eu. Aí é isso. E aí o brasileiro vai voltar a jogar, vai ver o exemplo aí que está acontecendo na Europa, por mais que seja totalmente diferente. Um exemplo nos Estados Unidos aí com NASCAR, com UFC. E aí vai ligar o dane-se, e aí vai a partir de, acho que mais, como a gente diz, né? Toda semana a gente aguarda no nosso programa as novidades da semana para vir conversando. A novidade da semana agora é a liberação dos treinos em Florianópolis. E quem sabe agora no próximo programa que a gente gravar, provavelmente no outro domingo, a gente já tenha novidades quanto ao retorno da bola em si aos estaduais, principalmente aqui na região. Tem, teoricamente, aparentemente, casos mais tranquilos do que se a gente comparar com Rio, São Paulo, Minas, o Norte e o Nordeste. Ô, Renan, uma outra coisa que aconteceu durante a semana foi a live, né? A live, o Avaí fez uma live de apresentação do meio-campista, né? O volante Ralph. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos os amigos que estão ouvindo aí o nosso podcast Clássico em Debate. Também cumprimentar o meu querido amigo Eduardo Fernandes, até curioso, que poucos sabem, mas o Eduardo, eu devo muito ao Eduardo. Ele foi um dos instrumentos que me colocaram na Rádio Guarujá. Então, eu devo muito ao Eduardo. A partir daí, me abriram muitas portas. Pude ter também o privilégio de ser setorista da dupla da capital Avaí Figueirense. Então, um grande abraço ao Eduardo. Falando da contratação, né, do Ralf, a gente já comentou no programa passado, mas o que me chamou a atenção na apresentação foi a bela estrutura que o Avaí realizou lá no Hotel Intercity, no norte da ilha. Então, eu acho que isso engrandece os clubes, né? Não só o Avaí, mas faz um trabalho de marketing. A marca Avaí aparece, ainda mais falando do Ralf, né? Um jogador que de nível nacional, né? Todos conhecem, campeão mundial pelo Corinthians, jogador de seleção brasileira, conversando em off com o Henrique Santos, ele fala, né? Infelizmente, os nossos clubes dão muito valor, muita moral para atletas que já estão no seu fim de carreira. Como o Ralf está aí chegando aos seus 36 anos agora no mês de junho, só que eu acredito que tem muita bola ainda para jogar, até porque fisicamente ele sempre se cuidou, sempre rendeu, poucas lesões, jogador que praticamente não tem cartão vermelho e joga numa posição, né, de muita marcação. Então eu acho que chamou a atenção também a declaração do Ralf, muito firme, né, com muita vontade, pelo menos na teoria, ele se mostra muito determinado, né, para encarar esse novo desafio, até porque saiu de um clube gigantesco, que é o Corinthians, uma torcida apaixonada, como a do Avaí, mas digo de número, né? A torcida do Corinthians é uma das maiores do país, e a pressão era muito grande, e ele saiu lá ovacionado e sendo a torcida criticando muito a diretoria do Corinthians, né? Pela forma que o Ralf acabou saindo do time lá do Parque São Jorge. Então, eu acho que foi muito positivo. O Avaí está de parabéns tanto pela estrutura
e tanto pela contratação do jogador. Agora tem que ter a bola rolar, né? Estamos na expectativa aí, quem sabe em julho a bola rola. Rolou um bom senso, acredito que aconteceu, entre a prefeitura e os clubes, e a Associação de Clubes de Santa Catarina e também a federação. Eu acho que o diálogo, tendo precaução, eu acho que as coisas vão acontecer e, se Deus quiser, logo, logo a gente terá a bola rolando aí para a dupla da capital. Seguindo aí o comentário do Renan, ele comentou sobre. Aí eu deu a palavra do Ralf. É isso que a gente vai trazer para você agora. Aí um pouquinho do que falou o Ralf na sua entrevista coletiva quando foi indagado sobre título. De fato, qual era a expectativa dele no Avaí? Cara, é um objetivo meu. Eu vim aqui, como o Marquinhos falou, não vim para passear, não vim para diversão. Até porque se eu quisesse diversão, eu tinha que ir para Disney. Então aqui eu vim para trabalho, venho para somar, venho para agregar o grupo. Então eu venho para conquistar título aqui, fazer história e ficar o quanto máximo que eu puder aqui, junto com meus companheiros, com a diretoria e comissão aqui. Tá, então, a palavra do Ralf. Ô Lucas, ele não ia conseguir ir pra Disney, né, Lucas? Até porque tava tudo parado os aeroportos, né? Mas parece que chegou com vontade realmente o meio-campista Ralf, né? Isso, né? Boa tarde a todos os participantes, todos os ouvintes. A gente tem aí uma declaração forte, né? Claro que aquela camada de impacto, né? Da Disney, etc. Mas denota aí uma forte intenção do Ralf de vir aqui para somar, né? Sabe, esse projeto ele tinha outras propostas de Série A, talvez ele entendeu que esse projeto era o mais forte para marcar como o Renan falou, né, um jogador que realmente nos anos jogou tanto mais por opção técnica, eu vi que ele participou ali de basicamente metade do campeonato aí de série das duas últimas Série As, mas com poucos cartões, né, e realmente tem essa tem liderança, eu acho que vai realmente somar bastante. Queria ouvir a opinião do Eduardo sobre a contratação do Ralf. Foi realmente uma boa ou o jogador, a gente está acostumado a ter sempre essas contratações de jogadores final de carreira aqui para a dupla da capital, Eduardo? Ô Alan, Fala, Henrique. antes do Eduardo se manifestar, vamos ver como é a questão aí do microfone dele, enfim. É só sobre o Ralf, eu acho que um dos fatores e que a gente já falava há muito tempo, né? Há muito tempo, é a cidade de Florianópolis, porque o Ralf está saindo do Corinthians, a gente está vendo agora esse domingo de tarde como é que está a questão de uma pressão lá em São Paulo, as torcidas nas ruas, a gente sabe que é uma pressão muito grande, envolve os times, dirigentes, enfim, os jogadores. Vindo para uma cidade tranquila, ele já está no final de carreira, poderia para outro clube? Poderia, mas está vindo para uma cidade tranquila, provavelmente a esposa deve vir junto, filho, essas coisas. Aí, né, como se diz também, o fator extracampo está fazendo a diferença, nesse caso, para o Ralf. Vai morar perto da praia, vai morar provavelmente numa região muito boa, como o próprio Betão, que já está aqui pode falar melhor do que eu, 4, 5 anos, está adaptado à cidade, muita gente que vem mais sair daqui, acho que além do futebol, que provavelmente o Ralf não vai ganhar pouco dinheiro também como salário, toda essa questão extracampo, que eu acho que é o que faz a diferença e já fez tempos atrás aí no Figueirense, quando o Figueirense trouxe o Edmundo, trouxe o Kleber, trouxe outros jogadores que Florianópolis, porque os clubes tinham a fama de bom pagador, mas principalmente a cidade, uma cidade tranquila, pacata, tudo isso envolve bastante, principalmente na questão familiar, né? Viu, Alan? Pode falar, Edu. A gente teve uma pequena queda aqui, mas tá tudo certo agora. Tudo tranquilo, vai. Na verdade, assim, acho que a dupla da capital, os torcedores se acostumaram muito nos últimos anos com jogadores com mais idade, né? Que já deram o que tinham que dar em times maiores e que agora, em final de carreira, podemos dizer assim, acabam vindo aqui para a dupla da capital. É claro que toda contratação, independente se o cara teve sucesso ou não na sua carreira, vai necessitar de um tempo
avaliação, ver se vai se encaixar no grupo ou não. Todo jogador que já teve sucesso ou não teve sucesso, pode ser que tenha sucesso ou não tenha sucesso no novo clube. O cara que pode não ter jogado absolutamente nada na Liga do Figueirense ou no Avaí, se encaixar bem no time e render, cair nas graças da torcida. Como pode acontecer casos contrários também. O Ralf é um cara que sempre se destacou do Corinthians, onde todo mundo lembra dele. É um cara que já conquistou diversos títulos, é um cara que tem total aprovação da torcida do Corinthians, e olha que a torcida do Corinthians não é fácil de ter esse agrado, ter esse 100% praticamente de confiança, e o Ralf é esse cara, é o cara que inspira a confiança do torcedor do Corinthians, mas é claro que com os seus 35, quase 36 anos, ele já caiu de rendimento, ele já está na sua fase final de carreira. Existe a possibilidade de dar certo, existe a possibilidade de dar errado. Mas quanto mais idade, quanto maior a idade for, maior é o risco de dar errado também. Só que o Ralf não tem só a questão do futebol. O Ralf, para um nível de Série B, é um excelente jogador. Ele vai ser um dos pilares do time na tentativa de reconquistar o acesso para a primeira divisão, junto com outros jogadores experientes. É claro que, mesmo tendo recebido propostas de outros times, até mesmo de Série A, ele olha para o plantel do Avaí e se interessa, porque ali tem um Betão que é experiente, ali tem um Valdívia que já jogou em grandes clubes, um Wesley que é grande jogador também, um Bruno Silva que é bom jogador, e alguns jogadores ali que chamam a atenção de qualquer outro jogador que receba proposta para vir para o Avaí. Então, você vê um elenco que está sendo bem montado, ter a possibilidade de participar desse um projeto para subir ou até mesmo para conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador se interessa, ele almeja título, mesmo que já tenha 35, 38, 40, 42 anos. Até mesmo essa semana eu estava vendo um jogo do Bayern Munique e o falou: se o Guardiola me convidasse para voltar a jogar, eu jogaria, porque eu não tinha que correr e é claro que eu ia conquistar títulos. Então, o jogador, mesmo passando dos seus 35, 40 anos, quer conquistar títulos. E ele vê um elenco bem formado, como está sendo bem formado do Avaí. Veja bem, estou falando da formação do elenco do Avaí, não estou falando que vai dar certo. Mas você olha no papel, o Avaí tem um bom time, tem bons jogadores para almejar algo nesse ano de 2020. Então, o Ralf quis somar a esse grupo de jogadores. O Ralf provavelmente vai dar certo. Mas a gente, como eu falei no começo desse meu comentário, é um cara que a gente tem que esperar, porque todo jogador precisa ter o período de adaptação para ser realmente vai se dar bem, vai se sentir bem na cidade, vai se sentir bem com os seus companheiros. Aqui acho que quase ninguém se deu mal, né? Porque todo mundo gosta de Florianópolis e até mesmo quer ficar. Mas em questão de grupo, em questão de trabalho, filosofia do técnico, dos integrantes da comissão técnica, a filosofia do presidente, tudo isso envolve o jogador e é preciso ter essa paciência também por parte do torcedor, caso não haja, no primeiro momento, a futebol que o torcedor espera do Ralf. Porque é um cara que sabe jogar, mas é preciso também ter essa adaptação se ele não conseguir ter esse entendimento logo de início. Eu só complementando aí o teu raciocínio, Eduardo, ele vem num momento de mercado diferente do que talvez o Kleber veio lá em 2003 para o Figueirense, ou o Sérgio Manuel em 2004, ou o próprio Edmundo, né? Eles estavam bem fora do mercado. Quando o Ralf foi desligado do Corinthians, enfim, não chegou a ser desligado efetivamente, mas quando houve o anúncio que o Thiago Nunes não queria contar com ele, a torcida do Corinthians se dividiu, né? E ele tinha mais mercado até em Série A, né? Talvez até um pouco diferente, e até surpreende um pouco, corrobora com os posicionamentos que eu colocasse em relação à cidade, a projeto, elenco, né? Então, Suíça, vindo de uma má temporada no Santos, depois jogou na Suíça, veio para o Figueirense, estava sem clube, o Mauro estava no Madureira, o Edmundo estava no Nova Iguaçu. Aí o Ralf tinha mercado em Série A e optou por vir para cá. Mas eu acho que ele também sempre foi profissional, né? Sempre esteve em forma, sempre jogou com uma regularidade. Eu acredito que vai ter sucesso, sim. Leva Lucas, Alan e pessoal, acho que ele é o patamar das nossas contratações do futebol de Santa Catarina, o nome como Ralf. Não, só essa questão eu já fiz algumas vezes, a gente pode até tocar em outros programas.
Aproveitar a ocasião, eu já fiz alguns levantamentos sobre jogadores experientes que o Figueirense contratou aí desde começou a crescer, assim, de 99 em diante. 2 ou 3 deram certo, que foi o Kleber, o Sérgio Manuel, o Edmundo. A lista é gigante. Eu volto na próxima Não, eu semana. acompanhei, só te cortando, eu tô aqui conversando com vocês, estou vendo na Band o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, estou vendo o Evair, que também Jogou foi aqui um também. grande destaque do Figueirense. Ô, Renan, só para a gente pegar esse gancho, então, o Evair jogou aqui, fez 2, 3 gols. Teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Grêmio, contra o São Paulo. Substituído, no começo do campeonato, inclusive. Foi substituído, a torcida não estava muito confiante, muito feliz com ele. Ele largou e disse assim, ó, tirou a camisa, saiu e disse, ó, fez uns gestos, não volto mais. Aí, depois de um tempo, ele realmente parou, mas o Figueirense teve trazer a lista no próximo programa, eu prometo, mas a gente pode citar de Louco Abreu, a João Antônio para baixo, entende? Começou com João Antônio ali em 99, que foi a primeira contratação da era Paulo Prisco Paraíso, João Antônio que era autor do gol do Grêmio no título da Copa do Brasil em 96 diante do Flamengo, e terminou ali, eu acho que esse último suspiro ali foi o Louco Abreu, que foi uma coisa ridícula, mas já teve outros jogadores, até o Pedrinho passou aqui, mas eu trago na próxima semana uma lista bem completa, porque os assuntos dessa semana são outros e a gente tem que aproveitar o nosso convidado aí, o Eduardo Fernandes. O Lucas até comentou que foi o jogo contra o Grêmio mesmo, ali, a passagem do Grêmio. Só complementando. Vamos passar um pouquinho de história para a gente dar uma relembrada, porque com certeza o Eduardo tem muita história para contar para a gente. Ele está só reabilitando ali o sinal. Já tá de volta aqui conosco. Tá tudo bem? O Eduardo teve, o Alan, só te interrompendo, o Eduardo teve muitos anos na Guarujá, saiu, foi para a CBN. Rapaz, eu tô tendo uma certa dificuldade aqui, acho que a minha internet nunca deu tanto problema quanto tá dando problema nessa hora, viu? A internet, todo mundo tá com problema, Eduardo. Não é só a tua, não. Você pode ficar tranquilo. Ah, louco. Agora, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que vem na curiosidade também. Na tua, claro, listagem enorme de jogos que tu já cobriu na carreira, você tem uma lembrança assim do jogo mais bizarro, entre aspas, que você parou assim no lado do gramado assim, o que eu tô fazendo aqui? Tem alguns, cara, mas eu acho que teve um que foi aqui e foi do Avaí. Eu não lembro o ano, eu sou péssimo para gravar datas, eu sou terrível para gravar quando foi o jogo, o ano que foi, eu internet para pesquisar quando foi esse jogo. Esse jogo foi válido pela última rodada, se eu não estou enganado, do quadrangular da morte, do hexagonal da morte, Avaí, Atlético de Birama e Avaí. Foi 0-0, se eu não estou enganado. 0-0 eu deixava os dois times da primeira divisão. Alguma coisa do tipo, assim. E o Marquinhos estava jogando, quando saiu, eu entrevistei o Marquinhos falou no nosso microfone assim. Ele falou alguma coisa do tipo também, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, é ridículo o que está acontecendo. Mas foi um nítido jogo de compadre, assim, realmente, todo mundo viu que ninguém queria atacar, aquele jogo lá não teve finalização, não teve escanteio, não teve falta perto da área, não teve absolutamente nada. E o pior é que a gente tem que sofrer embaixo de 40 graus, com mosquito, enfim, sem vento, com todas as condições adversas, mas a gente tava lá, né? Tava lá para contar mais essa história, e por isso que hoje eu lembro desse jogo que foi um dos jogos mais estranhos que eu fiz, porque a gente já sabia que dali não ia sair absolutamente nada. Eduardo, eu quero ver se tu te recorda. E o Eduardo, a gente sempre foi ali também colega, fica atrás do... Eu lembro. Eu acho que eu sei o que você vai contar. E aí teve uma entrevista, se não me falha a memória, foi não sei se foi Figueiredo, foi no Escapelo ou na Ressacada, mas foi contra o Paraná. Aí o goleiro do Paraná, não sei se era goleiro ou zagueiro, ele falou que a bola, zagueiro, ele falou que a bola estava pererecando
E eu olhei para o Eduardo me olhou, os dois caíram numa gargalhada. Eu estava na rádio regional e o Eduardo, eu não sei se era CBN agora já, Ele mas tava na CBN, se eu não tô enganado. na CBN. Eu não conseguia voltar para o Rafael Araldi, que era o narrador, porque eu comecei a rir e eu não parei. Eu simplesmente desliguei o microfone e comecei a dar uma gargalhada no ar. Não tinha o que fazer, porque o cara falou de uma forma engraçada. Ah, a bola veio pererecando. Aí, cara, o Eduardo não podia olhar para mim, aí começamos a dar gargalhada. É que o Renan que acompanhou muito da minha vida ali no gramado, né? Porque a gente sempre foi ou companheiro de trabalho em mesmas jornadas, ou a gente acabava sendo, entre aspas, concorrente, mas compartilhando ali de entrevistas, enfim, de material para o jogo. E o Renan sabe que eu sou um cara totalmente para cima, eu fico brincando, eu ficava, com perdão da palavra, puto da cara comigo, porque eu passava e cumprimentava do outro lado, ele virava pro outro lado, não tinha ninguém. Eu sou totalmente extrovertido na hora do jogo, assim mesmo, com a bola rolando, não rolando. O negócio é prestar atenção, a gente falar o que tá acontecendo, mas eu sou totalmente brincalhão. Naquele jogo, na hora da entrevista, a gente esquece tudo isso. Só que a gente tem que ficar prestando atenção em quem tá vindo, para tentar descobrir quem que tá vindo, tem tudo isso. O zagueiro do Paraná estava saindo e a expressão a bola pererecando é uma expressão normal. Mas aí, eu, no meio da entrevista, eu estava prestando atenção num outro jogador que estava vindo para tentar descobrir quem era e eu só entendi a bola perereca ali atrás. Eu olhei pro Renan, o Renan rindo e eu, putz, acabou, foi a última entrevista, né? Ali a pilha do meu microfone acabou, do meu retorno. Não tinha acabado, mas eu fingi que tinha acabado porque não tinha condição mais de continuar. O ao vivo é muito bom. Tem cada situação. Ô, Eduardo, tu que fosse setorista aí de Figueirense, Avaí, nas duas rádios, se tu fizesse um apanhado aí dessa transição aí que o Figueirense veio de Fredo, passou por essa Elefante, agora está tentando retomar com o grupo do Paulo Prisco Paraíso, o Avaí também, que estava numa situação depois da saída do Zunino, agora com uma Batistote, enfim, teve momentos difíceis. Isso é um apanhado aí pra gente, como é que tu vê a diferença, como é que tu vê a postura dos nossos dirigentes aí nos bastidores, porque a gente vê a versão oficial, enfim, agora enfraquecimento das nossas rádios, cada vez mais as versões oficiais vão prevalecer, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dos bastidores, como é que era o convívio, o contato com essas diretorias, tanto no Figueirense quanto no Avaí, o Avaí com o pessoal mais interno e o Figueirense com o pessoal de fora aí, tentando fazer polias, vamos dizer assim, e a gente vendo o final como está sendo agora. De Avaí, que eu acompanhei mais, né? A questão do Avaí, eu peguei a gestão, a parte final ali do Nilson Zunino, o saudoso João Nilson Zunino, que fez muito pelo clube, é lembrado até hoje, até pelo seu lado humano de ser. Peguei o Newton Macedo Machado, que, rapaz, aquilo ali, a torcida do Avaí fez protesto, levou banana numa entrevista coletiva, foi uma bagunça, na verdade. Ele tentou, porque ele é um gestor, mas ele não conseguiu fazer as coisas andarem no Avaí, e agora depois do Batistote, né? A questão bem diferente de uma gestão para outra, assim. João Nilson Zunino recebia a gente sempre com um abraço, com um carinho enorme, independente se gostava ou não gostava do que a gente fazia. O Newton Macedo Machado é um cara que botava as pessoas para cuidarem das coisas e ele acabava ficando responsável por administrar o clube em si. É um que eu já conhecia antes mesmo do Avaí, por, enfim, ligação com amigos que eu tinha. A gente não tinha contato com ele porque ele tinha muitos afazeres fora do Avaí. E o Francisco Bate é um cara que está praticamente 100% do seu tempo dedicado ao Avaí. Não era assim, talvez não fosse isso que ele queria, mas ele está se dedicando totalmente ao Avaí para tentar melhorar as questões internas, principalmente do Avaí, questões financeiras. E até mesmo essa questão do Ralf, a apresentação, a jogada de marketing que o Avaí fez, passa a ação interna que foi feita através do presidente Francisco Batistotti
e isso é um legado que vai ser deixado para sempre. Talvez os resultados dentro de campo não sejam o que o torcedor quer, mas internamente a estrutura do Avaí, a estrutura da ressacada, do CT, do marketing, do departamento mudou da água para o vinho. E isso eu posso falar porque eu tive lá dentro durante muito tempo e acompanhei. A gente convive, Francisco Bastotti, ele tem opiniões fortes, ele tem um gene forte, às vezes a gente fala alguma coisa que ele não gosta, ele vem brigando com a gente, e aí depois, é claro, através de assessoria de imprensa, enfim, a gente acaba reatando a amizade, acaba reatando o contato e depois volta, faz entrevista, enfim. Isso é questão do gene do presidente Francisco Bastotti, que é assim mesmo. Não compartilhei tanto, porque fui muito mais setorista do Avaí do que setorista do Figueirense, mas acompanhei, obviamente, jogos do Figueirense, acompanhei bastante a era Wilfredo Brillinger e o do seu filho também, Rodrigo Brillinger. Os dois estavam diariamente no clube e também nos jogos. Eram duas pessoas que a gente sabia que muita gente investigava as questões do Wilfredo Brillinger, mas que recebia de uma forma muito legal, assim. Ele vinha, conversava com a gente, oferecia, se queria a água do clube, a gente pedia alguma informação, ele sempre falava sobre o Figueirense, sobre possíveis contratações, às vezes, inclusive, escaparam algumas coisas que não eram para deixar escapar, mas acontecia. A gente não se sentia tão mal assim quanto na época da Elefante, né? Que a gente não sabia se a pedrada ia vir do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo, da frente, das costas, a gente não sabia, porque as pessoas que participavam da Elephant, de alguma forma, traziam confiança, não nos traziam tranquilidade, e a gente acabava tendo que falar algumas coisas, mas sabendo onde pisar, tendo que saber onde pisar, justamente por não saber de onde que a pedra viria. Em questão do Lodete, que eu peguei também, foi uma pessoa parecida com o Wilfredo Brilliger em questão de tratamento com a gente, com a imprensa. E em Figueirense, eu sempre senti no Avaí um clima muito de família, as pessoas sempre solícitas, sempre muito mais simples do que no Figueirense. Mas eu fui muito bem tratado nos dois sempre fui muito bem recebido que eu precisei, eu sempre consegui assessoria de imprensa, desde a época do Gustavo Neves no Figueirense, com o Ronaldo Nascimento, que também foi um baita profissional, deixou um legado gigantesco na assessoria de imprensa. Agora, com o Patrick, com o Vinícius, que estão lá. No Avaí, desde a época do saudoso Gastão de Boal, o Galídio, que é uma Grande figura. Galídio, saudoso. É uma figura, rapaz. Cara, sinto saudade enorme dele, das conversas, das entrevistas coletivas. As entrevistas coletivas, Renan, que eram interrompidas às vezes pelos vídeos que ele colocava sem querer no celular dele, que eu não sabia mexer direito. Era muito engraçado. O Gastão de Boal é muito engraçado. Aí, Bion, o seu, o Carlos Alberto, o André Palma Ribeiro, que está lá, o pessoal do marketing dos dois clubes também, enfim. São pessoas que sempre nos atenderam muito bem, não tem o que reclamar, não tem o que falar. Deixa minha mesa aberta aí para perguntas pro Edu. Eduardo, tu tá vendo aí o momento, até que tu fosse uma vítima um pouco antes, mas um momento aí da nossa mídia, hoje, Guarujá, a gente sabe do jeito que é, a CBN agora recentemente demitiu o Paulo Branco, demitiu o Chico Lins, os repórteres estão tendo que se virar em 30. Agora, até inclusive essa semana, algo que a gente já tinha conversado antes aqui no programa, sobre o fortalecimento das rádios oficiais, para a CBN agora, que é a que tem a maior estrutura, focando único e exclusivamente no debate diário, o restante está pegando o material já produzido pelas rádios oficiais, tanto do Figueirense quanto do Avaí. Também queria saber de ti o momento, eu não sei se tu ainda faz parte, mas a gente teve um momento diferente com o surgimento aí da VEG Esportes, primeiramente com aquele debate domingo com Miguel Livramento, com Sérgio Murilo, com Couterman, que também breve vai fazer parte aqui vai ser um dos convidados aqui do nosso programa do Clássico Debate. Como é que tu tá vendo esse momento passando a nossa imprensa e também o surgimento aí de novas oportunidades, como a VEG Esportes, que está fazendo ao menos programas pelo YouTube, pelas redes sociais? Henrique, eu acho que precisa, não só no rádio em si, eu acho que no geral precisa mudar a questão comercial,
pessoas aqui confundem muito. Hoje as nossas duas principais rádios, a AM, cobrem futebol, elas estão ligadas a outros veículos. Por exemplo, a CBN Diário, ela é do Grupo NSC. O Grupo NSC tem uma equipe que vende comerciais. Tem uma pessoa que é específica para a CBN, mas outras pessoas que vendem para a CBN vendem também para outros veículos do Grupo NSC. Da mesma forma, a Rádio Guarujá, que tem a Rádio Antena 1. E as pessoas que vendem para a Rádio Guarujá são as mesmas pessoas que vendem para a Rádio Antena 1. E essas pessoas acreditam que o produto para a Rádio Antena 1 é muito mais lucrativo do que para a Rádio Guarujá. Da mesma forma que no Grupo NSC, as pessoas que vendem para o grupo, para a CBN Diário, ativo para as empresas vender ou negociar essas cotas de patrocínio para outros veículos, como o próprio NSC, o canal NSC. Então, eu acho que precisa separar isso, sabe? Na Guarujá, os profissionais que trabalham lá, por exemplo, o Décio Antônio, o Clodoaldo Pereira, que trabalhava até então, o Claudionir Miranda, que ainda está lá, o Márcio Martins, as pessoas elas têm que vender para que possam receber um pouco a mais e que possam também fazer a Rádio Guarujá se manter. Eu acho que precisa ter essa remodelagem na área comercial. E por que eu digo isso? Porque eu estou trabalhando hoje na Rádio Super Condá, lá em Chapecó. A minha rádio lá, a rádio que eu trabalho, tem no jogo 28 anunciantes. 28 anunciantes. Você me pergunta se algum é permuta. Nenhum é permuta. Eduardo, Diga. te interrompendo rapidinho, quantas tem ali na região, vamos dizer assim, da grande Chapecó que cobrem a Chapecoense? É isso que eu ia... Número? Isso que eu ia completar também, Henrique, porque assim, você pode falar, mas então todos os anunciantes estão com a tua rádio. Porque tem a Rádio Sonora, tem a Rádio Massa, que era a Rádio Chapecó, tem a Vang FM, tem a Web Rádio Chape e tem também a Oeste Capital. São 6 rádios que acompanham o dia a dia da Chape. A Oeste Capital tem 28 patrocinadores, como a nossa rádio, como a Rádio Super Condá. A Web Rádio Chape também tem mais de 10 anunciantes. A Sonora FM também tem muito anunciante. A Rádio Massa também tem muito anunciante. Então, o empresariado quer ajudar a Chape. Não é só isso. A Chapecoense caiu para uma segunda divisão e as rádios conseguiram manter esses patrocinadores nas rádios. Isso inclui valor de mercado, isso inclui o interesse que tem a equipe comercial em fazer essa rádio ter o patrocínio. Tem muita coisa envolvida que eu acredito que Chapecó esteja realmente dando esse exemplo para outras cidades aqui do nosso estado de Santa Catarina. A gente vê que Joinville está uma situação difícil, Criciúma está uma situação difícil, Florianópolis está uma situação muito delicada, porque a Rádio Guarujá, a gente não precisa ninguém explicar como que está a Rádio Guarujá, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue acompanhar, enfim, nas redes sociais. E a Rádio CBN, essas últimas 2 demissões, a gente sabe que esses 2 últimos desligamentos, muito por conta do coronavírus, enfim, os patrocínios foram suspensos, então rádios não estão recebendo. Mas, enfim, talvez se fosse num outro momento isso não aconteceria. Por exemplo, lá em Chapecó, ninguém foi desligado da equipe. Então, eu acho que precisa passar por essa remodelagem comercial também, não só em questão de produto, do que é vinculado na rádio, enfim, no web rádio, como você falou da VEG, não estou mais fazendo parte, porque uma parte do projeto ficou para trás por outros objetivos que também estavam ligados com o grupo VEG ali, enfim, com quem administra e quem sabe, e provavelmente isso vai voltar, mas no primeiro momento ficou somente no debate, a gente não tem mais o pré e o pós-jogo, ficou somente no debate, mas sempre que precisam eu ajudo com toda a minha vontade, porque são pessoas que sempre me ajudaram, as pessoas que estão lá eu sempre acompanhei em outros veículos, ou até mesmo nos meus veículos que eu trabalhava, e eu acho que é isso, eu acho que precisa mudar não só a questão de produto, eu acho que a questão que não aparece para as pessoas, eu acho que também precisa. Para fazer um adendo, Alan. Diga. Já tinha, acho que o Eduardo pode confirmar para nós depois, faz que cerca de 2 anos
melhor dupla de setoristas, que a gente chama, que são os repórteres que cobrem dia a dia, basicamente, exclusivamente dos times. A dupla de setoristas do Estado, sem medo de errar. Um era o Eduardo Fernandes, o outro era o José Henrique Couterman. Assim, estavam lá transmitindo jogos no final de semana. Uma segunda-feira, quando a gente ligou a rádio, os dois tinham sido demitidos da emissora. E a rádio ficou sem profissionais num tempo, depois contratou outros profissionais e a gente, infelizmente, perdeu numa tacada só, perdeu a melhor dupla de setoristas que a gente tinha no estado. Eu gosto de dizer assim, uma economia burra, né? E aí, infelizmente, o Eduardo agora está tendo que trabalhar em Chapecó. O Couterman está nesse projeto junto com a VEG Sports, enquanto a gente está buscando alternativas e buscando, sei lá, cada vez mais espaço para os nossos clubes, que, como eu disse, já venho dizendo há algum tempo, ser preenchidos pelas rádios oficiais. Não sei como é que vai ser depois que voltar o futebol, mas cenário triste, né? A gente vê as nossas rádios, e não é de hoje, definhando e trocando bons profissionais por dinheiro, por profissionais mais baratos, enfim, eu não sei o que aconteceu, não sei se o Eduardo vai querer falar sobre o assunto. Foi uma situação bem triste que aconteceu faz cerca de 2 anos aí. Primeiramente, Henrique, te agradeço, né, pelo elogio aí da dupla de setoristas. Eu realmente aprendi demais com o Couterman, que é um cara que é mais experiente que eu, passou por muito mais do que eu e eu aprendo até hoje com ele, assim como eu aprendo com o Jâniter, que eu vivi muito como concorrente, que fazia o Avaí, mas são as duas pessoas que eu mais aprendi, assim, que eu mais convivi, que eu pude trazer um pouco de cada um para minha vida, para o meu jeito de trabalhar. Mas sim, acho que não precisa a gente falar muito sobre o que aconteceu, foi corte de gastos, né? E respeito totalmente a decisão da Rádio Guarujá. Acredito que tenha faltado diálogo, porque eles queriam era diminuição de salário ou que fosse feita alguma outra função além de ser setorista. É possível ter chamado, ter conversado, tinha interesse de ser remoldado ou remodelado da forma que eles pretendiam daqui para frente. E se o cara não quisesse, um abraço, tranquilo. Se quisesse, era abraçar o projeto, abraçar a causa. Eu, por exemplo, como eu falei que eu sou apaixonado por jornalismo, era bem possível que eu continuasse. Mas não teve essa conversa com a gente foi chamado lá num dia. Eu já imaginei para o que era, o Couterman, né? A gente conversando lá, eu imaginei que ele não soubesse para que era. E não só eu e o Couterman fomos desligados, como mais 5 pessoas. Entre essas pessoas, o Renato Semensati também, que hoje está na cidade de Criciúma. Fala, Eduardo, Lucas. só para a questão aí de comunidade até das cidades, né? Pensando em Florianópolis, você comentou aí que tem mais de 20 patrocínios da Super e tem 10 veículos que acompanham a Chapecoense. Então, acho que é a mais afiado de todas, porque convive com as duas comunidades, né? Se não tem a ver também com a questão de Chapecó ser muito mais fechado em relação a empresarial, enfim, a moradores, etc. Com a Chapecoense em si. Até pela natureza da construção da Chapecoense lá na década de 70, em relação ao que é Avaí Figueirense, que é uma cidade muito mais cosmopolita, tem muito mais gente de fora, etc. Eu queria entender se você acha que isso também faz diferença até nesse momento dessas duas mídias, né? Faz, Lucas, faz. Cidades. Eu acredito que faça assim. Eu acompanhei bastante essa questão lá, eu senti bastante essa mudança, porque quando eu recebi o meu papel lá com os patrocinadores para falar durante a transmissão, eu fiquei assustado. Eu falei, eu não vou conseguir falar tudo isso numa transmissão só. E aqui a gente tinha 4, 5, das 4, 5 eram permuta, então a gente notou bastante diferença, assim, eu notei bastante diferença quando eu fui para lá. Eu notei que a cidade de Chapecó é totalmente apaixonada por Chapecó e pela Chapecoense. Aqui, como você falou, é uma cidade que tem muita gente de fora. Só que mesmo tendo muita gente de fora, aqui a gente tem mais do que o dobro da população de Chapecó. E, naturalmente, muitos empresários torcem também para Avaí Figueirense. Não precisa, eu não digo assim, a gente tem que ter 28 patrocinadores como tem lá. Mas eu acredito que cabiam mais patrocinadores nas nossas transmissões aqui. E muita gente, viu? Muita gente deixa de patrocinar o Figueirense,
muito torcedor do Figueirense que é empresário deixa de patrocinar o Figueirense porque não quer que a sua empresa seja mal vista por torcedores do Avaí por só patrocinar o Figueirense e vice-versa. Muitos empresários havaianos não querem patrocinar o Avaí porque não querem ficar mal com torcedores do Figueirense em sua empresa. Isso eu ouvi de gente de dentro dos clubes. Eduardo, para fazer um adendo mais uma vez, essa questão, eu acho que a gente falou no programa passado, o próprio Banrisul, lá no Rio Grande do Sul, patrocina Inter e Grêmio. Quando eles vão, os dois times que teoricamente têm a maior rivalidade do Brasil, quando eles vão negociar algo, eles negociam em conjunto. O que eu digo e que sempre disse, e já apresentei isso outras vezes, quando a gente estava buscando uma chapa para fazer uma administração no Figueirense, enfim, vamos fazer parcerias com o Avaí. Os torcedores, na época eram só torcedores, sócios, que hoje são conselheiros, ridicularizaram, mas eu não acho viável fazer uma parceria com o Avaí. A gente tem que entender, campo é uma coisa, mas fora de campo, na questão comercial, é como tu dissesse aí, o empresário não quer botar dinheiro no Figueirense porque a torcida do Avaí vai reclamar, ou vice-versa. A gente vai acabando, vai sucumbindo, vai tendo cada vez mais problemas, e os presidentes, já viu 500 ações, vamos fazer e acontecer, e na hora H não fazem, e chegar lá e não conseguirem os seus dinheiros, ou cada um remar para o seu lado, enfraquecendo até uma parte do outro, do rival, enfim, do clube, porque eles não conseguem sentar numa mesma mesa e vamos fazer algo em conjunto. Porque se o Figueirense estiver na Série D e o Avaí estiver na Série A, vai ter a graça. Como é que vai ser a disputa em campo? Quantos anos o Figueirense teve na Série A, o Avaí na Série B, enfim, e o Figueirense e o Clássico já não tinha mais graça. O Figueirense passou 5, 6 anos sem perder do Avaí, não tinha mais aquela emoção. Hoje a gente tem um programa Clássico em Debate, tu falaste até no começo do programa que o Clássico movimenta uma semana, o cara fica sem dormir, as transmissões, das emissoras é totalmente diferente, tudo se foca. Mas se quando um adversário, o rival, é totalmente mais fraco, seja dentro de campo ou fora dele, perde toda a graça, perde todo o empenho. E aí é um clássico com 18, 20 mil pessoas, motivava. Hoje, para dar 10 mil pessoas no clássico, é um parto. Bicho. Henrique, eu concordo contigo. E até 8, 10 anos atrás, quem eram os patrocinadores masters aqui? Eram empresas daqui, casas da água, enfim, que realmente as empresas daqui muitas vezes não querem patrocinar, justamente ou até mesmo essa falta de diálogo entre os dois clubes que você citou, Henrique. Um time ajudar o outro muito por medo do que os torcedores vão falar, e os torcedores esquecem. Não dá graça se o Avaí ganhar do Figueirense todo jogo por 5-0. Vai perder o seu rival. Da mesma forma, ao contrário, não vai ter graça se o Figueirense ganhar todo jogo do Avaí de 5-0. Não vai ser mais o rival o Avaí. Uma hora, o torcedor do Figueirense não vai vamos um clássico lá, tô sempre 5-0, sempre 5-0. O legal é você ir pro clássico e não saber o que vai acontecer. Você confiante no seu time, mas não saber. Você sabe que do outro lado vai ter um outro time que tem uma rivalidade que vai comer a grama para tentar ganhar o jogo. E se não tiver essa ajuda financeira, esse patrocínio, não vai dar certo. Eu vejo muito como um grande problema a falta de flexibilidade das rádios também. Porque muitas vezes uma rádio chega para vender um produto por um valor X. Se a empresa faz uma contraproposta de um valor 20% menor, a rádio não aceita. Sabe, eu vivi isso aqui na Rádio Guarujá, que eu tentei vender, e o pessoal aqui, o pessoal que ainda vende, me conta essa dificuldade. Na CBN a gente não tinha liberdade de vender, mas a gente conversando internamente eu via sobre algumas coisas desse tipo. E que lá em Chapecó, quando eu fui vender, foi totalmente diferente. Eu cheguei a vender uma cota de patrocínio lá 40%, o valor 40% menor do que a gente oferecia. Porque eles querem vender, porque para eles tem aquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, sabe? É muito mais fácil ter 60% do valor de um produto do que não ter nada. E hoje está difícil, então qualquer 60% do valor ofertado é melhor do que nada. Lá, eles são muito flexíveis quanto a isso, e que eu percebi que aqui não estava sendo. Só para mais um adendo também, hoje
dia 31 de maio, que é o dia que a gente está gravando o programa, nesse domingo, está encerrando as atividades da Rádio Globo, provavelmente uma das rádios mais tradicionais aí do Brasil. E também eu acho que recai sobre isso que o Eduardo Fernandes acabou de falar para a gente ainda há pouco, e não se adaptar. A rádio, querendo ou não, a rádio AM hoje é uma rádio de povo, uma rádio de prestação de serviço. Como é que vai ser o tempo? Como é que está o trânsito? E deu buraco aqui na minha rua, enfim. E a Rádio Globo tentou buscar outro viés com artistas da Globo e música, enfim, não deu certo. E você Eu acho sabe, que você sabe, desculpa te interromper, mas você sabe os últimos narradores da Rádio Globo do Rio de Janeiro? Rapaz, eles recebiam o salário de um jogador de Série A, viu? claro, e o Eduardo, e o seguinte, cara, e a gente tá vendo cada vez mais nossas rádios, nossas emissoras definharem o espaço para os jornalistas. Eu sou jornalista, tu é jornalista, o Renan também é jornalista, então o espaço está acabando. Funcionário, um repórter tem que fazer 10 funções, estão ficando os figurões nas rádios, enfim, a gente tem que buscar com essa renovação, porque se o cara quer ouvir música, ele não vai ligar a rádio AM no carro para ouvir música. Sinceramente, não vai fazer isso. O cara quer é o serviço, e aí a gente não busca uma flexibilização, sabe? A gente está buscando aqui as nossas rádios definhando, cada vez mais cedendo espaço para as emissoras nacionais, que são as cabeças de rede, que a gente chama. Todo o projeto que era um pouco diferente está sendo perdido, dar espaço para algumas rádios para a igreja e outras emissoras, enfim, dar espaço para programações que não condizem com a nossa realidade. Eu ligo hoje a Rádio Guarujá, que eu sou fã da Rádio Guarujá, meio-dia, e eu ouço, ao invés de como é que está o trânsito na ponte, como é que está o trânsito na Beira-Mar, na Via Expressa, ouço como é que está o trânsito em São Paulo. É complicado, né? É difícil, bem difícil mesmo. Enfim. Pessoal, o Henrique, vou te segurar para a gente. Nosso árbitro da partida já deu tanto tempo de acréscimo que começou quase um outro jogo já. Estouramos aqui, o papo é tão bom, o papo foi seguindo, que estouramos aqui o nosso tempo regulamentar da nossa partida do Clássico em Debate de hoje. Agradecendo demais a presença do Renan Schlickmann, Renan. Foi uma satisfação mais uma vez participar com os amigos aí do Clássico em Debate, também uma satisfação de ter recebido o nosso querido Eduardo Fernandes, gente nossa, gente da nossa terra, que temos que valorizar, sempre foquei nisso, ele sabe disso, e que possamos aí ter mais conversas de qualidade. E um assunto bem importante que foi colocado hoje em relação aos nossos colegas profissionais da imprensa, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla assim, a gente tem que conversar, porque todo mundo precisa né, crescer. Então, acho que se todos focarem no mesmo objetivo, acho que o todo ganha. Então, pensar mais realmente na categoria. Um grande abraço, que possamos em breve falar um pouco mais de futebol dentro de campo. Um abraço. Valeu, Renan, brigadão. Lucas Fagundes, sua saudação final. Só agradeço aí os companheiros, né, o Eduardo aí pela brilhante participação. Como o Renan colocou, né, acho que agora vamos falar cada vez mais de futebol aí com esse retorno dos treinos, já com algum horizonte aí de retorno lá rolando. Agradeço aí a todos e tá aí na próxima semana. Henrique Santos, um até breve para você também. Breve, falei bastante hoje, então eu só me despedir, desejar sucesso ao Eduardo Fernandes, que fez uma grande participação aqui conosco. A gente saiu um pouquinho em campo, mas é muito legal sempre ouvir as histórias dos bastidores. Um grande abraço aí aos ouvintes. Na próxima semana a gente retorna, quem sabe, comentando sobre uma data, o retorno do Campeonato Catarinense em campo. Eduardo Fernandes, agradeço demais mesmo a tua participação.
conversa foi até mais do que a gente está acostumado a fazer de tempo de programa, mas foi muito interessante e o nosso espaço está sempre aberto para que você retorne aqui, traga também informações da Chape quando o mundo aí em Chapecó também voltar um pouco mais à normalidade, quando o nosso mundo voltar ao normal também, as portas do Clássico em Debate estão sempre abertas para você, amigo. Muito obrigado pela participação. Pô, Alan, eu que agradeço, cara. É sempre bom a gente falar de futebol, sempre bom a gente falar com gente que é daqui, né? O pessoal que também gosta da cidade, que não é daqui, enfim. O Renan e o Henrique, eu tive uma convivência um pouco maior do que com você e com o Lucas, né? Mas o Renan, um cara sensacional, um cara que defende a terra, que ama a nossa terra, um dos caras mais simples, um dos caras mais humildes que eu conheci. O Henrique também é um baita cara, um cara sempre trabalhador, sempre preocupado com as coisas daqui, um cara bem tranquilo, bem humilde também, compartilha da mesma paixão que eu, a Unidos da Coloninha, recentemente campeã, graças a Pensei que não ia Deus. dizer isso. E é isso, gente. Eu fico sempre à disposição de vocês. É muito bom a gente falar de futebol, muito bom a gente falar nesse clima, esse clima gostoso, esse clima bem descontraído. Fico à disposição, um prazer enorme ter conversado com vocês. A gente espera que possa se ver novamente muito em breve nos campos de futebol. Primeiramente, claro, com todas as restrições por conta do Covid, mas futuramente aí já com o pessoal na arquibancada, com o pessoal acompanhando realmente em loco o futebol. E desde já peço perdão pela minha internet que atrapalhou um pouquinho o nosso bate-papo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. A gente dá uma mexidinha na nossa pós-produção e tenta deixar o melhor possível. Pessoal, um grande abraço. O Clássico Debate vai ficando por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira. Ativa o sininho aqui do YouTube, se você está vendo pelo YouTube. Já seja seguidor aqui do nosso Spotify, que você vai conseguir ter as informações assim que a gente colocar os nossos podcasts no ar. Então, ficamos por aqui. Já apitou o árbitro. Então, até breve. Tchau!